nesse trabalho, nosso problema de pesquisa foi o Holocausto e como funcionavam e o que acontecia dentro dos campos de concentração. Então, o nosso objetivo com essa pesquisa foi explicar realmente o que foi o Holocausto de uma forma clara, detalhada e completa. Oi, meu nome é Valentina, da 17B, e eu vou falar sobre os campos de concentração e qual foi a consequência deles para a sociedade. Os campos de concentração foram construídos entre 1933 e 1945. Eles foram os locais onde judeus e outras minorias foram aprisionados e mortos. O maior campo de concentração construído foi o de Auschwitz. E ele alcança um total de mortes absurdo, que é 1,2 milhão de pessoas. Apesar do número de mortes não ser tão preciso, a gente pode ter uma noção de quão horrível essa situação foi e pensar como que as vítimas se sentiram assustadas, presas naqueles lugares. E apesar de isso ter acontecido lá em 1933, ainda há coisas parecidas acontecendo, não totalmente iguais com um número tão avassalador assim, mas parecidas, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já deu mais de centenas de mortos. Bom, eu sou Maria Luísa e agora eu vou explicar sobre o Holocausto. Bom, o Holocausto foi um processo de perseguição e assassinato, de desmontagem social, que foi causada pelos nazistas. Entre as vítimas estavam principalmente os judeus, mas também não tinham só os judeus, né? Também tinham vários outros grupos específicos que eram considerados odiados. E bom, essas vítimas sofreram perseguições horríveis, como fechamento de lojas e prisões sem nenhum motivo. E bom, o Holocausto ele teve duração entre 6 anos. Foi uma prática na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. O totalitarismo foi um regime político que surgiu nos países europeus no século XX. Para os países que adotaram o totalitarismo se manterem, eles elegeram líderes totalitários. O nazismo foi uma ideologia de extrema-direita que apareceu no ano de 1920 e que surgiu por meio do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães na Alemanha. E ele foi bastante conhecido por socialista dos trabalhadores alemães na Alemanha. E ele foi bastante conhecido por defender um nacionalismo extremado. Eu vou falar sobre os campos de concentração e quais eram as funções deles. Bom, os campos de concentração foram construídos na Alemanha nazista e eles serviam para aprisionar e exterminar as pessoas que não fizessem parte do que os nazistas chamavam de raça ariana. Então eles matavam muitos homossexuais, ciganos, deficientes físicos ou mentais e principalmente os judeus. E esses campos tinham um sistema de segurança muito forte, então é impossível de fugir de lá e eles são o maior símbolo das desumanidades que aconteciam no Holocausto. E a deportação dos prisioneiros para lá acontecia de uma forma bruta e forçada. Eles colocavam os prisioneiros em trens, que ficavam superlotados, não davam comida nem água para eles durante as viagens. Agora sobre o que acontecia dentro dos campos de concentração. Bom, assim que as pessoas chegavam lá, era feita uma seleção das pessoas que estavam aptas a trabalhar e as pessoas que deviam ser executadas logo ali de início. E, por último, muitos morriam nas câmaras de gás ou sendo obrigados a andar nas marchas da morte, onde eles obrigavam os prisioneiros a andarem até que eles falecessem.